quem já estudou Patanjali Yoga sabe que os Yoga Sutras de Patanjali são uma síntese dos conhecimentos do Yoga, né? Patanjali ele era um sábio do século VI a.C., um hindu, e aí ele pegou todo aquele conhecimento do Yoga e sistematizou em sutras, que são esses versos, de uma forma assim tão perfeita que dizem que ele usou o mínimo de palavras possíveis para expressar o máximo de conhecimento. Então os Yoga Sutras já são extremamente sintetizados e em sânscrito dizem que não se pode tirar nenhuma palavra sem modificar o sentido do texto. Então, o que acontece ao longo dos séculos, né, esse por ser um texto clássico do yoga, os Yoga Sutras são pequenas frases sintetizadas, e os livros eles ficam assim um formato maior, porque o grande lance é ver os comentários dos estudiosos, né, os comentadores, como os comentadores explicam esses sutras. Então, ao longo dos séculos, né, vários comentadores surgiram, então sempre apareceram novos comentadores. E eu gosto muito desse comentário do Rohit Mehta, e ele era inclusive amigo de Krishnamurti, e quem estuda esse livro identifica assim, a cara do Krishnamurti nesse livro. Então ele tem uma visão do yoga muito contemporânea, aplicada à psicologia contemporânea, diferente da interpretação clássica do yoga, né, que é mais ortodoxa, mais tradicional. Então, assim, seria mais um yoga psicológico, de uma forma assim, mais simples e mais acessível ao homem contemporâneo ocidental. Por isso que eu gosto muito desse livro, porque ele dá resultado prático, ele trata da nossa vida e não de um yoga em que você vai ter que se deslocar para um mosteiro. Bom, o sistema yoga, né, o que é? O sistema yoga é um dos sistemas de interpretação do pensamento indiano ortodoxo. Existem 6 escolas ortodoxas de interpretação dos Vedas, chamados os 6 darshanas. Darshanas, traduzindo, significa pontos de vista. O yoga, ele é um desses que normalmente se classificam em pares, né? Aqui, como vocês estão vendo, Nyaya, Vaisheshika, Samkhya Yoga e Mimamsa e Vedanta. Quem estudar vai ver que o yoga utiliza muito dos conceitos da filosofia Samkhya. Então, assim, são esses 6 pontos de vista, né, porque os Vedas são textos tradicionais, ortodoxos, e esses comentadores criaram outros textos, criaram essas escolas, né, extraindo desse sistema único que são os Vedas, extraindo ênfases em determinados aspectos dos Vedas. Mas, na verdade, assim, originalmente, esse conhecimento é único, né, e como a gente estuda aqui em Teosofia, Helena Blavatsky fala que no início a religião, sabedoria era uma só, era única, e no desenvolver da história da humanidade, nas diferentes culturas, nos diferentes momentos históricos, naturalmente surgiram diferentes pontos de vista e diferentes formas de explicar, diferentes nomenclaturas, terminologias, mas para mostrar esse mesmo conhecimento único. Então, os Yoga Sutras, só para apresentar um pouco a obra, eles são divididos em 4 sessões, né? A primeira vai descrever o que é o estado do yoga, Samadhi Pada. Segunda sessão, os instrumentos do yoga. Terceira sessão, aquisições do yoga, Vibhuti Pada. Quarta sessão, realização do yoga, o Kaivalya Pada. Então, por isso que a gente vê os sutras 1.32, 2.32, que quer dizer, o sutra 32 da primeira sessão, da segunda sessão, da terceira ou da quarta. O início da obra, Patanjali diz assim, aqui começa a discussão sobre yoga, esse é um momento propício. Então, na verdade, assim, o que ele está querendo dizer é que essa obra que ele escreveu é só uma discussão, para ninguém se iludir com o fato de, por ser versado nessa teoria, já é um yogi. Não, o yogi é aquele que pratica esse sistema de conhecimentos. Essa discussão teórica é só uma discussão teórica. Então, no Sutra número 2, ele diz o que é yoga. E aqui, na tradução do Rohit Mehta, yoga é a dissolução dos centros de reação da mente. Né? E aí, essa descrição dessa questão dos centros de reação da mente é o que explica toda a causa do sofrimento humano.
O sofrimento humano vem por um processo cumulativo de experiências onde se formatam centros de reações na mente, né? A pessoa, ao longo da sua existência, adquire traumas, fobias, medos, ansiedades, né? De uma forma mais grave ou mais sutil, mas ainda a mais sutil é sofrimento, e esse sofrimento vem de uma forma reativa, que é o mesmo que acontece no animal. O animal você pode condicionar, como o Pavlov, né, o psicólogo condicionava o cachorro, tocava o sino lá, o cachorro salivava porque sabia que ele ia ganhar um petisco naquela hora, né? Então esse processo de condicionamento cerebral que o homem, né, vindo dessa cadeia evolutiva, né, do mineral, vegetal, animal, né, ele tem esse lado cerebral animal, e é esse que gera o sofrimento humano. E aí ele diz que é possível sair disso dissolvendo esses centros de reação, ser uma pessoa livre, sem ser reativa. E esse estado, né, onde os centros de reação estão dissolvidos, essa é a natureza original do homem, né, do homem espiritual. Por isso que ele chama aqui nesse estado o vidente, que em sânscrito seria Purusha, né, o espírito, está estabelecido na sua natureza original, ou seja, o homem é essa alma, esse espírito, né, livre, transcendental, que está encarnado nesse cérebro animal, mas ele vai ter que aprender a lidar com esse cérebro, transmutar esse cérebro para voltar de uma forma consciente a essa condição original. Com os centros de reação ainda não dissolvidos, né, o vidente, né, o espírito, o Purusha, permanece identificado com essas tendências adquiridas da mente. Então, assim, encarna aquele espírito, né, o espírito não no sentido, como se diz assim, aquela alma, né, no sentido mais filosófico, aquela centelha divina, encarna ali e ela ainda é inconsciente, né, da sua origem espiritual, ela se identifica com aquelas tendências reativas acumuladas na sua trajetória de vida. Então, nasceu uma criança pobre, passou por vários tipos de sofrimento, então vai acumulando aqueles sofrimentos, experiências negativas, dores, né? Então, assim, nós achamos que nós somos essa pessoa que tem essas experiências, e aí com base nas experiências de fracasso, nós criamos ansiedades em relação ao futuro, tudo processo de sofrimento. Então, aqui, como eu falei, o fluxo de evolução da mônada, né, no despertar da consciência, né, pela teosofia, a mônada, né, passa por todos esses reinos: mineral, vegetal, animal, humano e supra-humano. Então, aqui seria um yogi realizado, um yogi desperto, né, um ser humano desperto que já transcendeu essas tendências reativas. E aqui nós estamos, né, o ser humano que já não é mais um animal, ele tem mente, né, ele tem inteligência, mas ele ainda está identificado com essas tendências condicionáveis, né, e ele tem todo um trabalho a fazer para chegar nesse estado supra-humano de um ser feliz e liberto. Então, um dos sutras que o Patanjali fala, qual é o objetivo da disciplina do yoga, porque esse chegar a esse estado desse yogi, dessa figurinha do yogi, ele não vem num mero decorrer do tempo, não. A gente está aqui encarnado, a gente tem essa oportunidade de se trabalhar, não é um mero ciclo de encarnações que vai fazer com que isso aconteça automaticamente. A gente tem que praticar essa disciplina para chegar a esse estado do yogi realizado. Então, por isso que ele diz assim, qual é o propósito da disciplina? Muito importante saber que a disciplina do yoga não é por adquirir alguma coisa, adquirir uma habilidade no sentido assim, cumulativo, como uma pessoa que vai fazer um depósito na caderneta de poupança, vai crescer, né, daqui depois de anos vai ter um grande saldo, ou ele vai adquirir conhecimento numa determinada língua. O propósito do yoga é um propósito ao contrário, é de eliminar todas essas impurezas causadas pelo processo de condicionamento. Como ele diz assim, de forma que essa luz do puro percebimento, essa luz espiritual brilhe. Então, é uma disciplina de purificação, é uma disciplina de passar a ser menos e não passar a ser mais.
eliminar os traumas, eliminar as fobias, eliminar as memórias negativas, eliminar as tensões, eliminar as ansiedades. É através desse processo de eliminação que vai fazer com que a pessoa vá se sentindo cada vez melhor e se sentindo feliz. Porque esse estado original, estado vazio, é um estado de felicidade. Então, assim, o que causa o sofrimento é um acúmulo de coisas, de entulhos, que atrapalham esse estado de felicidade original, como se fosse uma vidraça suja, impede a travessia da luz do sol. Então não se trata de construir uma luz do sol, ou construir uma luz interior, ou construir uma sabedoria, não. Ela já existe em estado latente, mas ela está obscurecida, né, por essa série de condicionamentos. Aqui eu coloquei um pouco grande o comentário do Huit Metta. Não gosto de colocar muito texto, mas eu queria colocar um pouco do autor. Em função do sutra acima, o propósito da disciplina do yoga é negativo em sua natureza. Ele não objetiva construir alguma coisa como um conteúdo positivo, pois o positivo nasce naturalmente da negatividade. O positivo é descendente do alto e não o produto da mente. Também não é forjado pela vontade, conquanto forte e resoluta possa ser. E de fato, Patanjali afirma que o propósito das práticas do yoga é eliminar os obstáculos que possam ter sido acumulados devido ao processo de condicionamento. A expressão utilizada é a sudhikshaya, a eliminação das impurezas. Quando isso é feito, a luz do puro percebimento brilha por si mesma. Ao serem abertas as portas e as janelas da casa, os raios do sol entrarão imediatamente. Não é preciso convidar o sol para iluminar o quarto, até então escuro. Há apenas algo a ser feito: remover as obstruções que mantêm fora a luz. Então, assim, esse conceito de mente negativa, que vocês vão encontrar muito no texto do Huit Metta, não é de forma alguma negativa no sentido comum de assim, os pensamentos negativos, a pessoa negativa, pessimista. Não, é o contrário, é esse processo, essa disciplina de esvaziamento mental e de purificação. Então, esse momento que ela se negativiza, né, a mente fica silenciosa, fica limpa, fica aberta, aí essa luz interior que já existe ali, ela simplesmente aparece. Trouxe essas figuras aqui porque essa é uma metáfora muito comum nas religiões e nos mitos, aqui o do Santo Grau, que é um cálice que se abre, essa mente negativa que se esvazia, é um cálice que se abre para receber esse vinho celestial que é o Espírito, né, o Altíssimo. E aqui também coloquei a imagem do Moisés que sobe na montanha para receber, né, os mandamentos. Então, assim, todas as mitologias a gente vê essa imagem daquele homem que sobe a montanha, ele faz uma certa parte, ele se abre e aquilo que é divino vem até ele. Então, esse processo do yoga é um processo, como o Huit Metta fala, de subida e descida, ou seja, o homem é a personalidade, né, que somos nós, o homem inferior, ele se trabalha, se abre, ele ascende, mas a graça, ela vem do alto. Então, aqui a luz do percebimento incondicionado, a gente vê né, em todas as tradições. Aqui a luz do percebimento, essa luz interior que brilha, né, depois da purificação, a pessoa atinge essa santidade. Então, aquela luz que está latente, né, ela brilha e é representado muito por essas auréolas, de uma forma geral, que, como vocês veem, o yoga ele trata de um processo de iluminação e de santificação numa linguagem, né, adequada ao contexto hindu, mas esse processo, na verdade, é um processo factual do ser humano e ocorre independente da pessoa ser da religião X ou Y ou Z, desde que ela realize esses passos que ele descreve de uma forma
forma assim mais precisa, mais exata e não tão simbólica como em algumas religiões, como o cristianismo, que usa linguagens muito simbólicas, né? O yoga ele é mais técnico, mais direto, mas é um processo de transformação factual que independe do contexto teológico, filosófico, desde que a pessoa realize esses fatos que o Patanjali descreve. Então, assim, ó, a meta do yoga, muitas pessoas dizem assim, o objetivo do yoga é atingir o samadhi. O samadhi, como a gente vai ver, ele é um dos 8 passos do yoga. O yoga é todo um processo, né? Naturalmente ele é um dos passos mais sutis, mas a meta, já como o nome diz, passo não pode ser objetivo, né? Um passo é uma ferramenta, um meio de chegar, né? Então, esse nome que ele fala lá no início, esse aqui é um sutra lá do final do livro, esse nome que ele diz assim, consciência original, isso se chama Kaivalya. Kaivalya, ou liberdade absoluta, é um estado de não esforço, onde as 3 gunas, desagrilhoadas pela mente, retornam o seu movimento e onde a consciência retoma sua condição original não modificada. Nesse último sutra, Patanjali parece ter sumariado toda a filosofia e prática do yoga. Ele iniciou seus Yoga Sutras definindo o estado de yoga como uma condição onde cessam todas as modificações da mente. Neste sutra, ele indica que essa condição é realmente um estado de Kaivalya, ou liberdade absoluta. Em Kaivalya, a consciência retoma sua condição original não modificada. Então, aquilo que ele fala, nesse estado, ele está na sua consciência original não modificada, é esse estado de Kaivalya, que corresponde no budismo ao Nirvana, no Vedanta Moksha, e, de certa forma, a ideia de salvação, vida eterna em Deus no cristianismo. Agora eu vou quebrar um pouquinho a regra, fazer uma rapidinha pergunta para vocês. Por que vocês acham que eu coloquei aqui de certa forma? Alguém arrisca? No budismo, a gente não tem que fazer as práticas, as disciplinas, as purificações, vai se purificando, né? O sistema do Vedanta é a mesma coisa, yoga, você vai se purificando. Mas no cristianismo tem alguma coisa diferente. Mas o cristianismo tem um Deus ali que vai intermediar, eu vou salvar aquele ali. Tem uma figura externa, né, que você tem que negociar. Será que Deus vai me dar a salvação? Ele vai dar um para outro. E né, nessas religiões assim, budismo, aqui a gente estuda, né, o cristianismo com as bases mais esotéricas, a gente sabe que essas explicações são simbólicas, são alegóricas. Que não na verdade, não tem um Deus de camisola azul, barbicha, né, como se desenha. Isso é uma alegoria para explicar uma ideia que no fundo é parecida com essa, né? Mas se a pessoa fica presa na alegoria e não vai a fundo no sentido filosófico, ela acha, não, mas eu vou ter que negociar com alguém, né? E agora no Nirvana, né? O Nirvana no budismo, o Kaivalya no yoga, né? Depende mesmo da pessoa, não tem favorecimentos intermediários, assim, personagens, né? É um simbolismo mais seco, eu diria assim, não é tão cheio de personagens como o cristianismo. Então, depois que eu coloquei aqui mais ou menos o que quer dizer o yoga, o que é o objetivo, né? No início, nessa primeira parte, o Patanjali apresenta assim, qual é a mente no estado ordinário, como é que a nossa mente funciona, porque a gente precisa saber como a nossa mente funciona para chegar nessa transmutação e atingir essa mente superior. A mente, ele diz assim no sutra, a mente é as tendências de reação, essa mente reativa, né, que é herdada do animal. Ela funciona de 5 formas. Razão, que é o processo do raciocínio, irracionalidade, fantasia, sono e memória. Quando ele coloca aqui essas 5 formas de proceder da mente, que é do cérebro, ele não está classificando se é bom ou se é ruim. Ele está dizendo assim, não, nossa mente funciona dessa maneira. Então, vou passar rapidamente o conceito de cada uma dessas formas de proceder do cérebro. Então, a razão
tem suas raízes na cognição sensorial, na inferência e no testemunho da autoridade reconhecida. Então, essa é a forma racional, né, que embasa inclusive a ciência, que é a forma normal de se raciocinar. Como se diz, a pessoa racional, a pessoa sensata, a pessoa lúcida, ela pensa. E ela pensa, né, com base na realidade dos fatos, né, com base no conhecimento daquelas pessoas que estudaram, né, um assunto com uma certa profundidade, né, inferências, né, ela funciona fazendo silogismos. Então, essa é uma das formas de proceder da mente do ser humano no estado ordinário. Então, aqui, o que ele diz como irracionalidade, que é diferente de fantasia. Quando os fatos são cobertos com as superimposições da mente, o funcionamento da irracionalidade é visto. Isso significa o quê? Quando a mente projeta as suas ideias, sua imaginação sobre os fatos. E por isso que eu trouxe essa figura aqui, porque é o vulgo confundir tomada com focinho de porco. O cara vê uma coisa, mas a mulher vê o marido falando com a moça é a secretária dele, é funcionária, ele está passando uma instrução, mas ela acha que tem um perigo ali que o cara pode estar traindo, né? Então isso se chama irracionalidade, porque ela projetou a sua imaginação sobre um fato que estava acontecendo, mas que não tinha a ver com a imaginação dela. Outra forma é fantasia. É a imagem evocada pelo estímulo de palavras sem qualquer realidade por trás de si. É diferente da irracionalidade. A irracionalidade tem um fato, a pessoa vê o fato, mas ela confunde uma outra coisa. Ela vê uma coisa que não é exatamente o fato puro. A fantasia não tem fato nenhum. É simplesmente pensar numa coisa e ficar divagando sobre aquela coisa. Quem conhece esse desenho animado Fantástico Mundo de Bob, tem bom exemplo, porque o Bob era um menino que ele ouve uma palavra, alguém fala alguma coisa, ele pensa naquilo e já cria toda uma história em cima daquela palavra, toda uma cena, uma fantasia. Isso é fantasia. Então, outra coisa é torpor. A atividade da mente que é desprovida de significado e conteúdo é semelhante à condição de sono. Aqui ele diz que é semelhante à condição de sono. Eu coloquei torpor para ficar um pouco mais didático. Esse aqui, é um cara, a gente pode imaginar assim, isso é depois do carnaval, ele tomou todas, né? E ele tá assim, esse cara ele não consegue pensar em nada. Agora eu pergunto para vocês, esse cara ele não está pensando em nada. Ele está meditando ou não? Claro que não, né? Então diz assim, o que é a meditação? Meditação é pensar em nada, né? Certo? Meditação e pensar em nada, mas vem desse jeito? Não. Não, né? Então, assim, isso é muito importante, um detalhe fundamental para entender da prática da meditação, que tudo aquilo que entorpece a mente, aqui botei figura engraçada da cachaça, mas seja droga, seja qualquer processo de entorpecimento, deixa o cara meio grogue, ele não está ali em estado de vazio mental e meditação, não, ele está entorpecido. É completamente diferente da mente atenta, vazia e silenciosa da meditação. E a última, então, aqui que é a memória, né? Que a memória é um dos funcionamentos cerebrais que sem ela a gente não vive. E aqui, na tradução Quit Meta, que tem uma ênfase psicológica, né? Ele colocou assim, tentativa de dar continuidade a uma experiência, mesmo depois que o acontecimento tenha passado, é memória. Porque ele vai falar uma boa parte no livro, né, desse processo de sofrimento psicológico que a gente não consegue esquecer, né? Aquela coisa, o namoro que não deu certo, aí fica sofrendo, puxa, mas e se tivesse acontecido assim e tal, e se eu tivesse falado isso, se eu tivesse feito, a gente fica amarrado em coisas, né, do passado, apegado em coisas que não terminaram, né, e fica tentando continuar aquilo que já cessou, né, seja de dor, seja de prazer, né, uma coisa muito legal, foi ontem, mas hoje já é outro dia, então ao invés de eu viver o dia de hoje, eu fico só pensando, puxa, como foi legal ontem, e então esses processos fazem com que a gente não viva o momento presente a cada dia. Outro conceito fundamental para se entender os Yoga Sutras de Patanjali, que é um conceito trazido da filosofia Samkhya, são os 3 atributos da matéria, tamas, rajas e sattva. Tamas traz estabilidade, rajas, movimento, sattva, equilíbrio. Isso é para a matéria de forma universal. Vale para o homem, mas vale para todas as coisas, porque ou as coisas estão paradas, ou as coisas estão se movendo, ou elas estão assim, nem tão paradas e nem tão imóveis.
Tá? Então, o mundo inteiro gira em torno desses conceitos. E aí, trazendo para a psicologia humana, como no Rui Tameta faz, né, ele explica como, com base nessa distorção desses gunas, né, o ser humano sofre. Então, ele faz uma analogia com o reino animal. Ele diz que tamas tem tudo, que é a estabilidade, a energia da retenção. Né? O animal, por exemplo, quando ele está quieto, ele está quieto. Então, assim, aquilo é a estabilidade do animal. Agora, no ser humano, né, quando aquela estabilidade chega num nível de distorção, se transforma em embotamento, teimosia e preguiça. Aqui eu trouxe um Macunaíma. A diferença desses dois aqui, ó, então o que a criatura pensa assim, nossa, mas ficar aqui é muito bom. Então eu vou ficar aqui, não mexe nisso não vou levantar daqui não. O bicho não, ele não fica pensando, ele não pensa. Então assim, passou aquele momento ali, fisiologicamente ele já se recuperou, ou está com fome, ele vai se mexer, ele não se apega àquele estado, até porque ele não entende que aquilo é uma coisa legal que ele está afim. Né? Então a mente, né, ela se apropria daquilo ali de forma distorcida e essa estabilidade se torna em preguiça. Mesma coisa aqui, ó, rajas, movimento, agilidade, se transforma em inquietação, ansiedade. O bicho ele está correndo, mas vai chegar uma hora que ele vai estar cansado, aí ele para, aí vai ficar quietinho, igual o tigre anterior. Mas a executiva aqui, ela não para, ela toma cafezinho, ela toma isso, tal, aquilo, porque ela tem a mente, né, cheia de ideias, conceitos, condicionamentos, que ela precisa comprar mais coisas, que ela tem que ir no shopping, ela tem que ser mais bem-sucedida e mais uma porção de coisas que criam todo um processo de desarmonia que se vê muito, muito comum hoje em dia, que é a distorção, o estresse que vem dessa distorção de tamas, que é dessas construções mentais, dessas falsas necessidades que a gente se obriga a atender. E aqui, sattva, equilíbrio, harmonia e graça. Né? Então, assim, isso é que, como ele falou, raciocínio, né? O ego, a presença do ego, ela distorce até aquilo que é harmônico. Então, assim, aquilo que é beleza, aquilo que é equilíbrio, aquilo que é bondade, eu achei essa figura na internet, espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual que eu? Então, esse é o farisaísmo, né, que estão condenados pelos mestres, onde o ego se apropria até da virtude. Nossa, como eu sou bom, eu sou tão generoso. Então, aquilo que era generoso na forma da expressão espiritual foi apropriado pelo ego e ele usa aquilo para distorcer, para levar para o lado da vaidade. E o animal não tem isso, as manifestações de graça do animal, elas são puras. Patanjali fala, né, que esses centros reativos, né, na verdade todo esse processo de sofrimento e distorção, ele vem por causa da chegada da mente, né, naquele ciclo evolutivo, aquela forma que seria mais natural no animal, né, ela é incrementada com o raciocínio e aí criam-se todas essas patologias. Né? E aí ele diz assim, não, então esse processo do yoga que vai levar o homem a um despertar da consciência, ele exige um trabalho, que é essa dissolução dos centros reativos da mente, e é um trabalho consciente que o homem deve fazer, o trabalho interior. E é alcançado de duas formas, quer dizer, com dois elementos, com prática e desapaixonamento. Sem ter essas duas características, essas duas formas de se proceder, é impossível. A prática é esse esforço, com essa determinação de chegar a esse estado, né, de liberdade interior, de liberdade das tendências reativas. Essa prática deve ser fervorosa, assim, com entusiasmo, mas ela também tem que ser desapaixonada. Então, assim, ao mesmo tempo que é um esforço, uma energia que se coloca nesse trabalho interior, mas não é uma energia tensa, de uma forma a gente se cobrar ou esperar um resultado. Então, quando não existe esse desapaixonamento, esse desapego pelos resultados, essa prática ela vira uma tensão, vira uma obrigação, vira um peso. Né? Então, essa disciplina, na verdade, ela deve ser compreendida assim como uma determinação de querer ser feliz, de querer se transformar,
né, mas sem essa cobrança pelo resultado, sem essa pressão, até porque qualquer forma de ansiedade é uma volta a essa patologia da qual se está buscando se libertar. Outro elemento fundamental no início desse caminho do yoga, eu trouxe aqui, ele fala Sampragyata Samadhi, mas eu não vou entrar hoje nessa dos tipos de Samadhi, aí vocês leiam assim como estado mental. Né, um dos tipos de estado mental é o pensamento dialético, mentalização ativa, abundância de interesses e individualidade distintiva são os fatores constituintes de Sampragyata Samadhi, ou experiência com pensamento hábito atuando como um centro. Aí o Rei Metta deixa bem claro que é o seguinte, que esse estado inicial de pensamento lógico, mente ativa, ele é uma condição preliminar da mente que quer seguir o caminho do yoga, porque não se pode transcender a mente antes que a mente seja desenvolvida até certo ponto. Então, assim como eu coloquei lá aquele fluxo de evolução nos reinos, então esse negócio de transcender a mente significa ir além da mente, não aquém, jamais voltar para um estado animal, um estado onde se dispensa a inteligência, né, onde se dispensa a vontade, mas sim o contrário, é o despertar da inteligência, o despertar da capacidade intelectual dessa condição de estupor e embotamento. Ou seja, o cara não pode estar naquele estado daquela figurinha lá depois do carnaval que tomou todas as cachaças e não consegue pensar em nada. Então, a primeira coisa é sair de estupor mental, de lerdeza mental. Eu acho importante porque hoje em dia tem muito, sim, a gente vê, tem de tudo, workshops de todos os tipos de coisas, gurus e caminhos, e tem uns caminhos que eu acho assim, um pouco perigosos da pessoa entrar assim, numa coisa meio doida, né, de embotar o seu cérebro numa coisa de alucinação, porque a gente se interpreta, né, de uma forma literal, e se atira à mente, né, como diz até a voz do silêncio, a mente é assassina do real, mate é assassina, mas não é mate no sentido metafórico, da capacidade de superar essa mente, de despertar essa mente num nível assim tão alto e de ir além dela, não ficar só na mente, ir além da mente, mas jamais voltar, né, para o reino animal. Isso aí é contra a evolução. Então, todos esses métodos que levam ao embotamento e ao torpor mental, eles são condenáveis por essa linha filosófica. Então, aqui, ó, eu coloquei esses 3 tipos, né, focando esses 3 pontos da evolução, porque a gente vê assim, o animal, você vê o gatinho não está muito preocupado, porque o animal pode ter um estresse em função da convivência com o ser humano. Tira da natureza, põe dentro de casa, a família estressada no apartamento, mas o animal, natureza, ele não tem estresse, porque ele não tem mente. Então, ele não está preocupado se ele vai ter dinheiro para pagar as contas, ele não tem pensamento. Então, a gente está aqui nesse meio, né? Isso aqui é um exemplo assim, bem caricato, a pessoa está uma pilha de nervos, cheia de pensamentos, cheia de preocupações. E esse aqui, ó, esse sim já transcendeu a mente, né? Ele chegou no estado de purificação e ele usa a mente como ele quer. Ele sabe usar a mente, não é mais escravo dessa mente. Então, esse caminho evolutivo ele tem que ser sempre para a direita. Outra coisa importante é que Patanjali distingue a experiência espiritual de natureza verdadeira de qualquer fator psíquico ou mediúnico. Então, assim, experiência extrasensorial, experiências psíquicas, fenômenos, eles não devem ser confundidos com a experiência espiritual. Esses fenômenos psíquicos, telepatia, essas coisas, né, que a gente acha milagrosas, eles ainda operam no âmbito da matéria. Né? E como quem vai estudar os 7 princípios do homem, os 7 planos, vê que existem muitos graus de matéria e de consciência, né? E aí, o estado espiritual é aquele mais sutil, mais abstrato e não ligado ao plano físico como essas experiências psíquicas. Aí ele diz que a verdadeira espiritualidade, além de ser impregnada de fé
energia. Reminiscência, aqui ele quer dizer essa lembrança que a gente tem de que nós vemos do mundo espiritual, a gente tem essa intuição, essa é a reminiscência, Platão fala nessa reminiscência. E inteligência. E aí a pessoa se volta nessa busca dessa realidade, dessa última, dessa verdade interior, desse Deus interior, né? Então a espiritualidade verdadeira é caracterizada por essa busca e não pela busca assim, de fenômenos mágicos. E aqui ele diz que Deus é aquele princípio distintivo que permanece intocado pelas aflições da vida, pelos frutos da ação ou por qualquer motivação, como aqui na linguagem teosófica a gente chama vida una, que é aquele espírito onipresente, né, que ele é intocado por toda essa cadeia de sofrimentos da encarnação. Que esse princípio é onisciente, é onipresente, a vida una está em tudo, né? O antigo dos antigos, ele é atemporal. E no campo do tempo, ele é simbolizado por Om ou Pranava. Então, a palavra Om é a palavra que simboliza esse espírito. Então, falando já da preparação preliminar, antes de se entrar nos 8 passos do yoga, propriamente dito, diz assim, tem uma preparação preliminar. São esses 3, austeridade, autoestudo e aspiração. Então, a austeridade, aqui foi um comentário meu mesmo, coloquei, significa viver uma vida de simplicidade, sem ostentação, deixando de lado as coisas não essenciais, uma vida baseada na satisfação de necessidades e não de desejos. Abrir mão das quinquilharias, tanto na esfera material quanto na psicológica. Não perder tempo com coisas desnecessárias. Aqui eu coloquei então os ícones, né, da nossa vida capitalista, que é aquela pessoa que vai para o shopping, compra, que a criança em casa já cheia de brinquedos. Então a nossa vida hoje em dia assim, é muito acumular, consumir. E uma vida de austeridade é não se deixar levar por esse frenesi e eliminar todo esse supérfluo, esse entulho, que na verdade são elementos de distração, que nos desviam desse processo de busca interior. Então, a austeridade não significa morar embaixo da ponte, ou comer pão e água, ou se bater com um chicotinho. É viver com aquilo que é essencial e necessário, não se iludir com todos esses processos de aquisição de coisas superficiais. Sem isso não tem como, tá? Porque hoje em dia a gente não tem tempo para nada, as pessoas em geral têm 5 cartões de crédito, 2 carros, 2 apartamentos, 3 empregos, não dá tempo para nada, e televisão, e e-mail, e coisa não dá. Então, sem abrir mão disso, não tem como ter energia e espaço na vida e tempo para esse trabalho de autoestudo e de busca. Autoestudo, então, os processos de autoobservação na prática dos próprios pensamentos, emoções e atitudes e autoanálise à luz do discernimento. Então, assim, essa prática de se observar durante o dia de forma direta não quer dizer entrar em teorias que muitas vezes são usadas até como forma de racionalizar, mas muito mais a ver com aquilo que diz Krishnamurti, ou se observe e se veja. Veja as suas emoções, seus processos reativos, seus pensamentos, veja de frente. Então, esse é o outro ponto preliminar da prática do yoga. E a aspiração, que é esse querer, né, buscar esse divino. Né? Se a gente não quer, também nem encontra tempo, disponibilidade para essa austeridade e autoestudo. O propósito dessa disciplina preliminar, dessas 3 que a gente acabou de ver, é diminuir o impacto das aflições. Então, assim, sem essa diminuição de correrias, essa diminuição de consumismo, sem essa austeridade mínima, a gente fica naquele estresse. Então, essa disciplina preliminar de se ver, de se trabalhar, né, isso aí é a base para a gente ter assim, uma calma mínima, uma tranquilidade mínima e um bem-estar mínimo para fazer esse trabalho interior que é o yoga.
E aí essas aflições, né, você vê assim, já diminuindo esse estresse, como ele diz aqui, diminui o impacto das aflições, mas para resolver as aflições é necessário descobrir como elas surgem. Aí ele volta para esse trabalho de autoobservação, da gente ver esses nossos processos de sofrimento, processo de ansiedade e observar muito e ver como eles surgem. Né? Quais são as coisas assim que me levam a ficar irritado, por exemplo. Né? Normalmente começa com um pensamento. Né? Uma reação vem uma ideia, da ideia segue uma emoção. Ou começa com uma sensação, um mal-estar, evoca uma memória, né? E aí vem uma emoção. Então a gente precisa ver como isso surge em cada um de nós. Acordo de manhã, está tudo bem, de repente tropeço numa coisa, aí vem um pensamento. Então daquilo ali vai surgir uma irritação, que vai vir uma outra ideia, e às vezes essa cadeia assim, mecânica, né, leva a vida ao inferno, porque tudo começa como uma bola de bilhar que bate deu errado aquilo ali, e aí transforma num grande estresse. Então a gente precisa ter muita atenção para observar como surgem esses processos de irritação, de ansiedade, né, para a gente ter essa atenção para resolver e para acompanhar antes que aquilo se transforme numa bola de neve. Agora, para ter uma completa cessação das aflições mesmo, só com a prática da meditação. Mais ou menos assim, numa finalização, e aí a gente volta para fazer a discussão mesmo. E aí, quais são 8 passos da disciplina do yoga, que é o tal do caminho óctuplo de Patanjali. Então, são 8 passos. Yama, abstinências, niyama, observâncias, asana, postura, pranayama, controle da respiração, pratyahara, abstração, dharana, percebimento, dhyana, atenção, e samadhi, comunhão ou absorção. Vocês veem aqui que samadhi é um dos passos. Agora vou entrar um por um. Então, yama e niyama são as abstinências e observâncias, são as prescrições morais que a gente vê em todos os sistemas religiosos. Então, aqui, as abstinências são não violência, não falsidade, não roubar, não indulgência e não possessividade. E aí eu recomendo, né, a leitura desse livro, até de repente a gente pode fazer um outro estudo num outro momento mais aprofundado sobre cada uma delas. Eu só queria dizer que essa visão do Reto Metta é super interessante, porque ele vai muito além daquela moral convencional. Ele diz assim que o não roubar não é só assim, eu não vou mexer na sua carteira e pegar a sua coisa. Porque a gente acha assim, eu não pego, eu não mexo na bolsa dos outros, não roubo. Mas existem formas muito mais sutis de roubo, que aí ele entra em detalhes, por exemplo, a imitação. Ele fala que a imitação é uma forma de roubo, só para ilustrar, não vou entrar em detalhes. Então eu quero aquilo que não é meu, a pessoa é daquele jeito, ou uma qualidade qualquer, intelectual, qualquer uma, mas assim, no momento que eu passo a imitar o outro, né, eu estou num processo de roubo, né, e isso cria uma série de insatisfações e frustrações. Então toda essa não violência, não falsidade, não indulgência, pureza, tem aspectos muito sutis, né, que a gente tem muito a conhecer, né, e ele coloca nesse livro. Então observâncias são pureza, contentamento, simplicidade, autoestudo e aspiração. Aí ele diz assim que esses yama e niyama são o grande voto em cuja observância não devem interferir fatores biológicos, nem físicos, nem sociais. Ou seja, uma vez que eu me proponho a entrar nessa disciplina de autotransformação, é um grande voto que eu faço para mim, e aí não posso alegar fatores, hoje está muito quente, então eu não vou fazer, o fator biológico, ou eu estou cansada, ou inventar desculpas sociais, né? Eu não vou meditar hoje porque é o aniversário do cachorro da minha sogra. Quer dizer, quando se trata de fazer a meditação, de fazer as práticas, de cumprir aquilo que a gente se propõe, a gente sempre tem uma desculpa, e as desculpas são assim as mais criativas possíveis.
né? E às vezes a gente quer apresentar essa desculpa para os outros, né? Ou justificar para alguém, porque a gente tem esse condicionamento. Eu, por exemplo, né, fui criada no cristianismo, então tinha que ir na missa no domingo. Mas se você não fosse na missa, se você tinha uma boa desculpa, o padre perdoava e aí você estava em paz com Deus, né? E aí ele diz, o Reitmeier deixa bem claro que isso na verdade é uma infantilidade e uma irresponsabilidade, porque se você quer ter um resultado, quando você inventa uma desculpa, você está enganando a si próprio. Então é a questão assim, de saber ser que cada um vai colher os frutos do seu próprio trabalho. E esse é o grande voto, né, em cuja observância não deve interferir nenhum tipo de desculpa. Então, postura, aqui ele fala que postura, asana, na interpretação do yoga é normal, são aquelas exercícios de academia, né, se faz asana, são posturas. Mas a asana vai muito além disso. A asana também é esse estado de consciência corporal, né, da gente de ter esse relaxamento, ter esse contato com o corpo, né? E aí ele fala que no yoga é muito fácil ver, identificar um yogi pela sua postura, que é firme, mas é uma firmeza sem tensão. É segura, mas não é tensa. É relaxada, mas não é displicente. Então, esse meio termo, né, da postura deve ser conquistado por meio de uma passividade alerta. E isso é importante, muito importante de se entender na hora de praticar a meditação, né, que você vai sentar com a coluna ereta, né, precisa estar com o corpo muito relaxado, equilibrado, mas muito atento, muito desperto. E aí, como ele diz, é um estado onde não há atração dos opostos, ou seja, você não está nem tenso, nem agitado, nem preocupado, mas também não está com sono, com preguiça, com negligência. Então, pranayama é o controle do prana, que aqui ele traduz como controle da respiração, mas ele vai muito além do controle da respiração. E ele coloca, a visão dele é que a respiração correta é a respiração natural, né? E essa prática do pranayama visa mesmo perceber esse intervalo que existe entre uma inspiração, uma expiração, uma respiração e outra. Então ele recomenda assim a prática do pranayama de uma forma assim muito simples, né? Ele diz que até avançar nesse caminho de pranayama sem um verdadeiro mestre, um instrutor, pode causar mais prejuízos do que ajuda, né? Mas após soltar a respiração e se atingir esse estado natural da respiração, a gente percebe a respiração acontecendo naturalmente e começa a ficar atento a esse intervalo que acontece entre uma respiração e outra, porque nesse intervalo entre a respiração a mente fica em silêncio e aí começa a surgir uma clareza mental cerebral. Então, pratyahara, então o próximo passo, abstração ou reeducação dos sentidos. Pratyahara no yoga ortodoxo é o recolhimento dos sentidos de uma forma que a mente se concentre, né? A pessoa fica num estado assim, sem ouvir, mas isso é o yoga avançado, dos yogis profissionais. Aqui o Reitmeier ele fala de Pratyahara como uma reeducação dos sentidos. Os nossos sentidos são muito dispersos e com essa prática os nossos sentidos se desenvolvem e se tornam mais elásticos. Agora eu vou explicar. Eu trouxe um exemplo, uma figurinha engraçada. Mamãe, tem um problema com bebidas. Está vendo, Reginaldo, nosso filho com problemas de bebida? É tudo culpa sua. Você que só sabe mimar esse garoto. Já chega, eu vou embora daqui, sou sempre o culpado. Ele já foi, pode falar qual é o problema. Se eu tinha 2 litros de leite e bebi 1, com quanto eu fico? Então, esse era o problema de bebidas que o menino tinha. Mas, assim, a mente condicionada da mãe, que já tinha todos assim, esses preconceitos, já achou que era problema de alcoolismo e já criou um banzé. Ou seja, ela não terminou de ouvir o que o garoto tinha a dizer. Então, vamos ver o que o comentário fala do Reitmeier. Se observarmos nosso processo de percepção, veremos que mais frequentemente a mente interfere com sua própria nomeação,
mesmo antes de que a ação perceptiva do cérebro tenha se completado. Em uma percepção imperfeita, a mente coloca um selo de conhecimento conceitual, declarando assim o que o ato perceptivo está finalizado. Então, na nossa vida a gente não ouve, a gente não vê, é tudo assim rápido, porque tem que ir rápido para o trabalho, para o shopping, já sei, então nossa vida é uma repetição, a reprodução das nossas ideias pré-concebidas e muitas vezes a gente se cria conflitos com isso. Então, a ativação do cérebro impede a interferência da mente em seus próprios processos perceptivos. O cérebro é capaz de tornar suas imagens perceptivas claras e vividas sem que distorções sejam introduzidas nas mesmas. Quando há um fluxo ininterrupto de sensações dos órgãos dos sentidos, as imagens perceptivas também são constantemente renovadas. O fluxo da vida, transmitido pelas sensações sempre crescentes, é refletido em renovadas imagens da percepção formadas pelo cérebro. A monotonia da mesmice desaparece, permitindo que ele permaneça sempre novo e enérgico, ponto para aprender. Então, aqui nós terminamos com o conceito do Pratyahara, faltando ainda os conceitos de Dharana, Dhyana, Samadhi, que nós deixamos para a próxima oportunidade. Muito obrigada.